Os desigrejados compõem um grupo enorme de evangélicos que, decepcionados com a igreja, alegam servir a Cristo. Eles têm, inclusive, uma confissão de fé: Jesus sim, igreja não. Essas pessoas ainda consideram que vivem a fé em Cristo, de modo que podem dar-se ao luxo de desprezarem o ato de congregar no templo. Os desigrejados defendem que a fé cristã pode ser exercida fora da comunhão eclesiástica. É uma espécie de individualismo radical, manifesto com a comunhão sou eu ou eu tenho em comum comigo mesmo. Também chamados desrebanhados, despastorados, desmembrados e finalmente descristianizados. Mas tanto o desviado como o filho pródigo anseiam por voltar à casa paterna. Os desigrejados não, eles são a sua própria igreja. É bem verdade que não precisamos depender de templos religiosos para poder falar com Deus. Podemos falar com Ele em qualquer lugar, mas a igreja ou o templo são lugares importantes e apropriados, em sua maioria, para se falar com Deus. Você deve escolher onde você se sentirá melhor. Cada igreja tem sua doutrina e devemos avaliar com muito cuidado e, se possível, até mesmo perguntar o porquê de tal doutrina se tivermos dúvidas. Mas o principal é avaliar a palavra de Deus e como ela tem sido pregada, se de forma justa ou apenas com versículos soltos, que geralmente são usados para condenar e julgar os irmãos, ou até mesmo mercadejar a palavra de Deus. E Jesus deixou um grande exemplo disso. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Muitos desigrejados preferem viver assim por vários motivos que acontecem hoje dentro das igrejas evangélicas. Exemplos: os escândalos de líderes religiosos e de igrejas, a banalização do ministério pastoral, que para muitos passou a ser tido como profissão e não vocação, o abuso da demonstração de poder por meio de correntes, sacrifícios, propósitos e objetos de fé à disposição por valores exorbitantes dos tais apóstolos neopentecostais. Nós sabemos que com a reforma protestante, a Igreja Católica foi obrigada a parar de explorar o comércio e de solicitar constantemente dinheiro da população fiel, para poder assim reavivar a fé das pessoas através de uma reestruturação da disciplina religiosa. Mas, apesar de tudo isso, os protestantes e evangélicos caíram nos mesmos erros católicos, ao criarem denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquia e processos de manutenção do sistema, como a disciplina e a exclusão dos dissidentes. O pior de tudo isso é que começaram a adaptar doutrinas vivendo em torno de si mesmos, deixando as prioridades do Evangelho como última opção. A Bíblia nos mostra como realmente deveriam ser as igrejas ou locais que servem de adoração a Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós, porém, sabemos que é possível viver num ambiente de comunhão e não viver em torno de instituição, e nem colocar a instituição acima dos princípios da palavra de Deus.